Ok, então, gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre diabetes. A gente está falando tanto atualmente, né, sobre a pandemia do Covid, e, na verdade, a gente é, está aí no meio de várias pandemias que estão causando problema no mundo todo, e diabetes é uma delas, né? E, infelizmente, em franco crescimento. Eu queria levar vocês a uma pequena viagem no tempo, né? Vamos falar um pouquinho da história do diabetes, porque a gente, para entender hoje, é preciso que a gente compreenda um pouquinho do que aconteceu, qual que é a história dessa doença. Só para vocês terem uma ideia, não tinha nem nome, né? 1552 a.C., um médico egípcio, ele fez a primeira descrição do diabetes em papiro e descreveu como uma doença que era rara. Olha só onde estamos hoje, né? Naquela época, uma doença rara, que causava perda de peso e excesso de urina. Interessante ainda era o jeito que tratavam, né? Gordura de cordeiro, cerveja, às vezes essa parte é boa, folhas de menta, sangue de hipopótamo. De onde tirava isso para tratar diabetes, a gente não sabe, né? Além de oferendas e sacrifícios aos deuses. 1000 anos antes de Cristo, Susruta, que era um médico indiano, ele fez a descrição de uma doença que era causada por excesso de ingestão de arroz, farinha, açúcar, os nossos carboidratos, e onde a pessoa tinha um volume de urina semelhante ao de um elefante, exagero, né, em quantidade. E reforçou o papel do sedentarismo e uma relação já com o aumento de peso. Mas ainda sem ciência por trás, né? 230 ao pulo, 230 antes de Cristo, Pablo de Egina, um médico grego, ele achava que o problema era nos rins, que causava desidratação por excesso de urina. Então ele indicava que fosse feita uma infusão em vinho tinto com alface, endívia, pescada de rocha, cozida com tâmaras e mirto. Não tinha o que fazer, vamos tentar o que é possível, né? 100 anos depois de Cristo, já demos um pulinho aqui, né? E Areteu da Capadócia, na Grécia, foi o primeiro a usar este nome que a gente usa até hoje, diabetes. Diabetes vem de sifão, um cano, porque estava eliminando muita urina. E ele propunha como terapêutica aplicar nos rins e ou pênis um cataplasma de uvas, castanhas, mel, trigo, feijão queimado. E 1000 anos depois de Cristo, Avicena, que era um médico persa, sugeriu que fosse feita uma mistura de lupine, trigonela e sementes de zedoária, nunca ouvi falar disso, para diminuir a excreção urinária de açúcar. Olha só o conhecimento melhorando. Então, eles já viram que a pessoa urinava muito, que tinha relação com a ingestão de carboidratos e que tinha açúcar na urina. Mas os médicos gregos e árabes tinham uma sugestão meio estranha para melhorar isso. Como o problema para eles estava ali na urina, eles mandavam o paciente cavalgar para exercer uma fricção moderada, aliviando essa emissão excessiva de urina. Em 1493, já em nível acadêmico, Paracelsus colocou o rim como inocente. A culpa não é do rim, a culpa é do sangue, porque ele percebeu que quando ele fervia o sangue, fervia a urina do doente, tinha um depósito branco que acreditava ser sal e que isso vinha do sangue. Mas não passou disso, né? Começou a ter um pouquinho de ciência, mas não saiu disso. 1674, um médico inglês detectou que tinha açúcar mesmo na urina, confirmou o que já tinha sido visto anteriormente. E foi Thomas Willis que deu o nome de mellitus, de mel, do sabor doce da urina. Então, quando eu falo diabetes mellitus, eu associo o açúcar, eu associo a emissão excessiva de urina, lembrando que a gente tem diabetes insípidos, que não tem absolutamente nada a ver com glicose. Aqui, quando eu falo o mellitus, eu estou fazendo uma referência à glicose. E aí a gente começa a ter um pouquinho mais de ciência a partir de 1776,
onde realmente foi isolado o açúcar na urina e no sangue de pessoas com diabetes. Mas a proposta é de que havia um defeito na digestão e os rins não tinham capacidade de estar eliminando esse excesso de urina. Um pouquinho depois, John Hollow analisou essa relação entre glicose e alimentação. E ele percebeu que quando a pessoa comia alimentos com mais carboidratos, tinha mais emissão de glicose na urina do que quando comia alimentos de origem animal, gordura, carne. E aqui, olha, no lado, vocês podem ver uma das primeiras publicações científicas em diabetes. Isso é realmente histórico, né? Claude Bernard foi um fisiologista que hoje, no Congresso Europeu de Diabetes, um dos prêmios que a gente tem, uma premiação para pesquisadores em diabetes, é o prêmio de Claude Bernard, que foi quem fez o reconhecimento de que o açúcar ele pode ser produzido no fígado a partir de glicogênio, e que é este mesmo açúcar que também pode ser visto na urina dos pacientes. E foi um estudante de medicina alemão, o Paul Langerhans, que descobriu agregados de células dentro do pâncreas e chamou esses agregados de células de ilhotas. Até então, gente, não se falava em insulina. Ele olhou, ele fez a avaliação microscópica do pâncreas, achou as ilhotas, mas ainda não se falava em insulina. Nem em 1889, quando von Mering e Minkowski, que eram médicos ingleses, descobriram que em cachorros pancreatectomizados, a glicose aumentava. Então, fizeram a relação do papel do pâncreas com a hiperglicemia. Olha só que o rim foi culpado, o sistema digestivo foi culpado, o sangue foi culpado, e agora, só 1889, depois de Cristo, é que se chegou ao papel do pâncreas. Mas aí a gente tem em 1910 a descoberta da insulina. Então, existia naquelas ilhotas uma substância que estava relacionada ao diabetes quando ela faltava. E como a gente estava falando de ilhotas, o nome ficou sendo insulina por conta desses agregados de células. Mas, infelizmente, não tinha o que tratar. A ciência que estava engatinhando não tinha chegado em medidas terapêuticas que pudessem salvar as pessoas. Esses dois médicos, Elliot Joslin e Frederick Allen, podem ser considerados pioneiros no tratamento do diabetes da era mais moderna. Não tinha muito o que fazer, não, gente. Sabe o que era a proposta? Starvation. Era passar fome mesmo. Então, não tinha tratamento, não tinha insulina. Frederick Allen, ele era um fisiologista, ele tinha uma clínica nos Estados Unidos e ele internava os pacientes para ficar em starvation, para ficar sem comer, para prolongar um pouquinho mais a vida desses pacientes. E o Joslin, que é um grande ídolo da gente no diabetes, que hoje, inclusive, um dos maiores centros de diabetes do mundo se chama Joslin, que é referência em pesquisa, ele propôs um tratamento em 1915 que era baseado em starvation, mas eu trouxe aqui porque tem uma coisa curiosa. Ele punha o paciente em dieta zero, mas ele podia tomar café com uísque. O uísque para dar uma amenizada no sofrimento, a pessoa não perceber tanto sofrimento. E o café para fazer um balanço com a caidinha que o uísque dava, a pessoa também tomava o café. Mas a proposta era starvation mesmo. E aí hoje, nós estamos em 2021, comemorando o centenário do isolamento da molécula de insulina, que foi em 1921. O mundo todo comemorando, porque junto com a descoberta dos antibióticos, certamente foi uma grande descoberta na medicina.
Muitas vidas foram salvas a partir deste momento, onde esse cachorrinho foi quem iniciou ali, né, a história da pesquisa em diabetes. E era uma pesquisa conduzida por um ortopedista e por um estudante de medicina. Então, eram dois pesquisadores que brigaram em Toronto, no Canadá, para conseguir um pequeno espaço para fazer a pesquisa. E com a ajuda de bioquímico, que era o MacLeod, eles conseguiram fazer esse isolamento. Eu tive a honra e o prazer de ir a Toronto para fazer um curso de diabetes, e eu pude conhecer o Museu da Insulina e conhecer todos os equipamentos. Parecia mais, era aquela coisa, sabe, tipo feiticeira, caldeirão, era uma coisa tão rústica, mas que permitiu o isolamento da molécula de insulina e que permitiu que em 1923 Benton e MacLeod ganhassem o Prêmio Nobel de Medicina por essa feliz descoberta. Essa é Elizabeth Hughes. Elizabeth Hughes tinha 11 anos nesse momento, ela era recém-diagnosticada com diabetes, ela era filha de um senador americano e estava para morrer, internada na clínica Joslin. E o pai dela descobriu que estava sendo feita a pesquisa com insulina em Toronto. O primeiro paciente que usou insulina foi Leonard Thompson, que estava assim, ó, nesse mesmo estado, definhando, porque é um estado catabólico. Estava só esperando morrer, uma criança com diabetes tipo 1. Poucos dias depois de receber o tratamento com insulina, porque ela foi aceita em Toronto, essa criança já estava assim. E nós conseguimos ver em 4 meses a diferença que a insulina fez na vida dessa criança. E olha que era sim o tratamento com insulina. Não era nada descartável, não era subcutâneo, era intramuscular, uma agulha grossa, mas salvou muitas vidas. E aí a gente chega agora nessa nossa realidade, onde a gente já conhece a fisiopatologia do diabetes muito mais do que há um século atrás. E nós sabemos que diabetes é uma condição crônica, grave, que afeta o metabolismo da glicose, proteína e lipídio, mas a hiperglicemia é a grande característica. E que vai se associar ao risco de complicações micro e macrovasculares. Existem 2 pilares na fisiopatologia: a deficiência de insulina e a resistência à insulina. Eu posso ter só um e eu posso ter no diabetes tipo 2 as 2 alterações como pontos importantes na fisiopatologia. Temos vários tipos de diabetes. O mais frequente, que faz 85% a 90% dos casos, é o tipo 2, que geralmente vai pegar pessoas com mais de 40 anos, mas a obesidade, porque ela está associada ao excesso de peso, tem feito a gente diagnosticar crianças com diabetes tipo 2. Está associada na base com resistência à insulina e falência de secreção de insulina. Associada a fatores de risco, obesidade, história de diabetes gestacional, história familiar de diabetes, hipertensão, dislipidemia, e tem um curso clínico insidioso, pode demorar anos para se manifestar clinicamente. Diferente do tipo 1, que pega a faixa etária pediátrica, sem relação com peso, na maioria das vezes as crianças são magras. Tem deficiência de insulina, porque está em mais de 90% associado a uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas, e que isso ocorre em semanas, há poucos meses. E por isso o início é abrupto, geralmente com cetoacidose diabética. E o terceiro tipo mais frequente, onde a gente vai ter então aqui 85%, 90%, uns 5% a 7%, uns 3%, 4% de diabetes gestacional, que é aquela hiperglicemia diagnosticada primeiramente na gestação, que está associada a fatores de risco, os mesmos do tipo 2, história familiar, obesidade, SOP, ovário policístico, associada à resistência à insulina e ao aumento de hormônios placentários que vão dificultar a ação da insulina.
e que associa-se a complicações com morbimortalidade materno e fetal. Mas, gente, tem muitos outros tipos de diabetes. Tem diabetes causado por problemas no pâncreas, pancreatite, trauma, câncer de pâncreas, pancreatectomia. Doenças endócrinas, como síndrome de Cushing e acromegalia. Medicamentos que podem induzir a redução da secreção de insulina ou aumento da resistência à insulina. Infecções, como, por exemplo, infecções virais, rubéola. Agora, Covid, no meio dessa discussão, está sendo diagnosticado mais casos de diabetes tipo 1 e tipo 2. E também algumas síndromes genéticas. É uma doença que hoje eu sei bem como diagnosticar. Eu sei que eu preciso de ter glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou glicemia num teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200, e que eu preciso ter pelo menos 2 exames desses em momentos diferentes alterados para eu dar diagnóstico. Mas se eu tiver uma hemoglobina glicada com um método aceitável, que é medido por HPLC, a gente vai ter, a partir de 6,5, diagnóstico de diabetes. Mas se o meu paciente chegou no hospital passando mal por algum outro motivo, mas ele fala que está com poliúria, polidipsia, urinando muito, bebendo muita água, comendo muito, polifagia, e mesmo assim perdendo peso, esse meu paciente, se tiver com glicose maior ou igual a 200, eu já posso dar o diagnóstico de diabetes com um exame alterado. Eu vou focar um pouquinho no tipo 1, mas o meu grande alvo vai ser o tipo 2, pela grande frequência. É o nosso grande problema de saúde pública. O tipo 1, eu falei para vocês, que é uma destruição autoimune das células beta que estão dentro das ilhotas pancreáticas. Então, eu vou ter pessoas com uma suscetibilidade genética que começa a fazer essa produção de autoanticorpos, que no momento não tem nenhum comprometimento da célula beta. Mas com o tempo vai fazendo um processo inflamatório, uma insulite, uma destruição dessas células beta com uma queda abrupta da produção de insulina. Quando eu faço o diagnóstico de diabetes, só resta em torno de 10% de células beta. Por isso ainda é difícil recuperar a função pancreática em pacientes já diagnosticados com diabetes tipo 1. Porque quando eu faço o diagnóstico, eles já perderam muita célula beta. O diabetes tipo 2, que é o mais frequente, ele começa com uma predisposição genética num ambiente obesogênico que vai fazendo o meu paciente aumentar peso. Nesse paciente com suscetibilidade genética, o tecido adiposo chega num ponto que não consegue mais expandir, e aí começa a liberar ácido graxo livre para a corrente sanguínea. Esse ácido graxo vai para o músculo, dá resistência à insulina no músculo. Ele vai para o fígado, ele dá resistência à insulina no fígado. Ele, no próprio tecido adiposo visceral, ele vai dar resistência à insulina aqui. E todo esse complexo vai, então, levar a mais ácido graxo livre caindo na corrente sanguínea, fazendo gordura no fígado, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que promove uma disruptura de toda a resposta metabólica. Nós vamos ter alteração de lípides com aumento de triglicérides, redução de HDL, aumento de LDL pequena e densa, que eu chamo de dislipidemia aterogênica. Eu tenho o aumento da resistência à insulina com aumento da produção hepática de glicose, dando diabetes. Eu tenho, pela resistência à insulina, um aumento da reabsorção de sódio no rim, com aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que contribui para a hipertensão. Então, eu tenho vários mecanismos que vão fazer o meu paciente ter, além de diabetes, obesidade central, hipertensão, dislipidemia, e esse meu paciente tem, então, síndrome metabólica. É assim que acontece esse mecanismo fisiopatológico. E é por isso que a gente trabalha no diabetes com alvo. O alvo é de pressão, o alvo é de colesterol, o alvo é de peso e o alvo é de controle glicêmico. Nosso grande alvo é a hemoglobina glicada. Ainda, talvez no futuro não vai ser, porque não é tão fiel, mas é o que temos para hoje. E nossa meta é que a glicada esteja até 7 em diabetes, porque esse foi um número que foi demonstrado em grandes estudos, como o KPDS e o DCCT, que foi um em tipo 1 e outro em tipo 2, que mostraram que eu manter o meu paciente com glicada menor que 7 reduz complicações.
Mas em paciente idoso, frágil, com risco de hipoglicemia, eu posso até chegar a 8. Hoje até 8,5 é aceitável, mas sempre sabendo que não é a meta ideal. Esse estudo, então, que eu acabei de dizer, que foi o CAPDS, mostrou que se eu reduzir 1 ponto percentual de hemoglobina glicada, eu reduzo de forma significativa complicações micro e macrovasculares, inclusive a longo prazo, com 20 anos depois, pacientes que foram colocados num braço de controle intensivo mostraram redução de complicações em relação ao grupo que não estava no controle intensivo. E a gente hoje tem grande preocupação com a mortalidade, a morbidade cardiovascular, porque é o que mata o meu paciente. É infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Meu paciente é cheio de fator de risco e vai evoluindo num contínuo até a morte cardiovascular. Mas mesmo eu sabendo que meta de glicada é importante, o mundo está fora de meta. O Brasil está fora de meta. Nós temos a maioria dos nossos pacientes fora da meta de glicada. Isso é triste. Mesmo sabendo que de 1921 para cá, nós saímos de insulina, ficamos até a década de 50 só com insulina, para tipo 1, para tipo 2, não importa para que tipo de diabetes. Aí a gente começou a usar metformina e sulfonilureia, mas olha, a explosão de novos medicamentos nos últimos 20 anos. Eu tenho muito mais capacidade de tratar do que há 100 anos atrás, do que há 50 anos atrás, do que há 20 anos atrás, mas os meus pacientes permanecem fora de meta, mesmo a ciência evoluindo. Olha só a evolução da ciência em diabetes. Descobriram a insulina aqui na década de 20, descobriram as sulfonilureias na década de 50, um pouquinho depois a metformina, década de 90 a carbose, depois vieram glinidas, glitazonas, e agora, depois dos anos 2000, classes novas de medicamentos, que trouxeram muitos estudos. Hoje, a gente vê essa continuidade do conhecimento científico aumentando. Isso aqui tudo, gente, foi nos últimos 10 anos. É incrível o aumento que a gente teve. Às vezes, estudos não tão bons como a ACCORD e VADT, mas a maioria dos estudos mostrando que vale a pena tratar o diabetes nesses pacientes. Nós saímos, pessoal, do momento onde eu que me formei há quase 25 anos atrás. Ano que vem eu faço bodas de prata de formatura. Eu tenho 21 anos de endocrinologia. E eu aprendi há 21 anos atrás que diabetes era deficiência de secreção de insulina, diabetes tipo 2, e resistência à insulina no fígado, no músculo e na gordura. Mas hoje eu sei que o sistema incretina, com hormônios produzidos no intestino logo após a gente comer, tem papel fundamental no aumento da secreção de insulina e da redução da secreção de glucagon. É o GLP-1, é o GIP. E nos pacientes com diabetes tipo 2, existe defeito nesse sistema, que faz, então, reduzir insulina e aumentar glucagon. Glucagon, que é um hormônio que aumenta a glicose porque aumenta a produção hepática de glicose. Eu sei que existe alteração de neurotransmissores, resistência à insulina no cérebro, mas não temos ainda como tratar isso. E nós temos o conhecimento mais recente de que no paciente com diabetes existe uma hiperexpressão de um cotransportador de sódio e de glicose na primeira porção do túbulo contornado proximal e que faz com que esses pacientes reabsorvam muita glicose filtrada. A glicose está alta no sangue, a glicose é filtrada, chega no túbulo e volta para o sangue, contribui para a hiperglicemia. Por que é importante entender isso tudo? Porque cada remédio atua em um local. Se eu não sei fisiopatologia, primeiro, se eu não sei fisiologia, eu não vou entender a fisiopatologia. Se eu não entendo a fisiopatologia, eu não vou conseguir tratar. Gente, se eu não entender farmacologia desses medicamentos, é um caos. Então, para tratar diabetes, eu tenho que integrar todos esses conhecimentos. Nós evoluímos também da insulina animal, lá de 1921, ruim, muito antigênica,
para insulinas análogas, temos análogos de ação rápida, análogos de ação longa, temos insulinas misturadas numa mesma seringa, que facilita a vida de pacientes com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de qualquer outro tipo de diabetes. E não só a insulina evoluiu, não só novos medicamentos surgiram, mas o sistema de aplicação da insulina evoluiu. Isso aqui foi em 1920, seringa que não era descartável, tinha que esquentar a agulha no foguinho antes de aplicar. Década de 90, seringuinha descartável. Agora nós temos canetas descartáveis. Primeiro vieram as não descartáveis, depois surgiram as descartáveis, e aí vieram sistemas de infusão subcutânea contínua de insulina. Essa foi a primeira, 1963, o cara parecia mais um astronauta. E hoje nós temos o pâncreas artificial, que nada mais é do que uma bomba de insulina moderna, com uma parte mecânica que vai impulsionar a insulina para dentro do subcutâneo do paciente, e uma parte eletrônica, onde eu regulo a quantidade de insulina de meia em meia hora, individualizando o sistema e conversando com um sensor que mede a glicose. Nós temos expectativas de melhoras ainda maiores nesses sistemas. A monitorização melhorou. Quando eu entrei lá no IED, no Rio, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, eu conheci isso aqui, gente. A gente mandava o paciente fazer isso, porque não tinha isso, tá? Há 21 anos atrás, era isso aqui que a gente dava para o paciente público, nunca usava isso. A gente usava fitinha. A fitinha cortava em 3 para render. Como era cara, o que a gente mandava o paciente fazer? Reação de Benedict. A gente dava para o paciente um tubão de ensaio, ele fazia xixi, colocava o xixi dentro do tubo e ia para o fogão. Tinha um pregador de roupa grande que pregava aqui, ia lá para a boquinha do fogão e ia esquentar. Se ficasse laranja, é porque a glicose estava alta. Se ficasse azul ou esverdeado, é porque a glicose estava boa. E aí a gente evoluiu para os aparelhinhos com microgota. Nós evoluímos para os CGMS, que são os aparelhos que fazem monitorização contínua da glicose. Nós temos hoje aplicativo em telefone que mede a glicose com o sensor. Eu não preciso furar o dedo do meu paciente. Eu tenho aqui no Brasil Freestyle Libre, que meu paciente põe o sensor no braço, baixa um aplicativo no telefone e consegue medir a glicemia e mandar tudo para mim. Isso tudo é muito necessário, porque o nosso cenário é horroroso. Nós temos uma prevalência mundial alta de diabetes, em média, em torno de 10% da população mundial. Nós temos uma expectativa de que isso vai chegar a 700 milhões em 2045. No mundo, 51% de aumento. Na nossa América Central do Sul aqui, na nossa área, nós vamos ter 55% de aumento de expectativa de aumento de diabetes. Olha só, dos anos 2000 até 2019, e o futuro, como que é tenebroso. A gente só vai aumentando. Eu tenho conhecimento de fisiologia, fisiopatologia, medicamento, mas o mundo, gente, está com maus hábitos. E isso está fazendo essa epidemia crescer. Nós temos uma estatística horrorosa. O Brasil está entre os top 10. Podia estar entre os top 10 em saúde, mas não. Nós somos o quinto em diabetes do Brasil. Nós somos, em pacientes não diagnosticados, o sexto. A expectativa é de que mais ou menos metade da população brasileira tem diabetes sem saber que tem diabetes. Horrível isso aí. Uma doença de alto custo. Uma doença que vai aumentar ainda mais o custo para a saúde pública. Por isso é que eu tenho muito prazer em falar de diabetes, em alertar quem tem curiosidade, quem não é da área de saúde, o meu paciente. Educação em diabetes é fundamental. E abordar de uma forma terapêutica o meu paciente é essencial. Mas primeiro eu preciso diagnosticar, a gente precisa diagnosticar mais. Tem muita gente aí que não sabe que tem diabetes. Mas uma vez diagnosticado,
eu tenho que estabelecer alvo de hemoglobina glicada, eu tenho que monitorizar a hemoglobina glicada a cada 3 meses. Eu, como médica que acompanho o meu paciente, eu tenho que ser proativa, combinar precocemente medicamentos. Não se trata de diabetes com remédio só, é uma doença de fisiopatologia complexa. Eu tenho que buscar combinar medicamentos com ações complementares. E eu tenho que lembrar que a abordagem é multissistêmica. Eu preciso de nutricionista, eu preciso muitas vezes de psicólogos, eu preciso de psiquiatra, eu preciso de nefrologista, cardiologista, eu preciso de integrar uma equipe para tratar bem o meu paciente. Então, eu gostaria de deixar de conclusões para vocês que o tratamento do diabetes, ele evolui à medida que está evoluindo o conhecimento sobre a fisiopatologia do diabetes. Mas, mesmo com a evolução do conhecimento, o número de casos está aumentando. Conhecimento em tudo, né? Em fisiologia, fisiopatologia, farmacologia. Mesmo eu sabendo que meu paciente tem risco de complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia, neuropatia, macrovasculares, infarto, AVC, doença arterial periférica com amputação de membros inferiores, a maior parte do mundo está fora da meta. Então, é papel do médico combater a inércia. Inércia é culpa do médico. É o médico que está vendo e não faz nada para trazer o paciente para a meta. E nós temos que educar o nosso paciente para melhorar a adesão, porque os pacientes em doença crônica param o medicamento. Então, nós temos que incentivar o paciente e, educando, eu consigo colocar meu paciente em meta. Mas não se esqueçam que a gente está diante de um grande problema de saúde pública subdiagnosticado. Vamos procurar mais pelo diabetes. Eu gosto muito dessa frase, como eu falei muito de história, ele diz assim: nem o futuro nem o presente existem. Nem se pode dizer que o tempo são 3, passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a percepção. E o presente do futuro é a expectativa, que hoje está ruim, mas que a gente tem que trabalhar para melhorar. Quem disse isso foi Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo. Sou muito fã dele, só falou coisas muito lindas. Eu acho que isso se encaixa tão bem na história do diabetes que eu queria mostrar essa frase para vocês antes de encerrar. Eu agradeço muito o convite novamente e me coloco aí à disposição para questionamentos. Muito obrigada.